Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula então. Então vamos fazer essa sequência de exemplos, definições e teoremas aí do quadro. E vamos lá. Ok. Bom, vamos começar então com esse primeiro. 3, 2, 4. Bom, aqui a gente vai mostrar que o sistema ele é impossível. Então é o exemplo 3, 2 e 4. Então qual é o sistema, né? A gente tem x menos y mais z é igual a 1. 2x menos y mais z, 2x menos y mais z é igual a 4, e x menos 2y mais 2z é igual a 0. Ok. Bom, então esse aí é o sistema. Só de olhar para o sistema você não consegue identificar que ele não tem solução, né? Então o método de escalonamento vai conseguir associar esse sistema a um outro sistema que não tem solução. Quer dizer, a gente vai fazer modificações nesse sistema preservando o corpo de solução, e nós vamos chegar num sistema que não tem solução, claramente não tem solução, né? Vamos dizer assim, obviamente não tem solução. Então primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a matriz aumentada do sistema. Vamos escrever a matriz aumentada do sistema, pegando só os coeficientes, que é 1, menos 1, 1 e 1. Na outra linha, 2, menos 1, 1 e 4, 1, menos 2, 2 e 0. Ok. E aí a gente vai fazer operações elementares para zerar abaixo, né? Gerar os pivôs e zerar abaixo. Então vou pegar esse pivô e vou zerar esses dois elementos aqui. Então as operações são linha 2, para eliminar esse cara aqui eu vou usar menos ele multiplicado pela linha 1. Então vai ficar linha 2 mais menos 2, linha 1. E para zerar esse aqui eu vou pegar menos 1, menos ele, vezes a linha 1. Então linha 3 menos 1 vezes a linha 1. Ok. Vou repetir a primeira linha, então 1, menos 1, 1 e 1. E aí faço a operação. Então multiplico por menos 2, dá menos 2, somado com 2 dá 0. Menos 2 vezes menos 1, aí tá vendo, nesse momento em que você tem sinal negativo aqui e aqui, é melhor você fazer a operação desse jeito, porque você já multiplica o sinal, né? Então vai ficar menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, somado com menos 1 vai dar 1. Então fica fácil fazer a conta assim. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com 1, menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, com 4, 2. Terceira linha, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, somado com 1, 0. Esse era o objetivo, né? O objetivo era zerar esses dois caras aqui. Então aconteceu. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, somado com menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Somado com 2, 1. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Somado com 0 dá menos 1. Ok. Bom,
Agora a gente tem um pivô aqui, não tivemos trabalho para poder gerar esse elemento, ele já apareceu o número 1 aí, milagrosamente, se não há uma regra. E eu quero zerar esse elemento aqui embaixo. Então, para zerar esse cara, eu faço essa linha vezes menos o negativo desse daqui, né, que é menos 1, que vai dar 1. Então fica 1 vezes a linha 1, linha 2, que é a linha do pivô, mais a linha 3. Então fica a linha 3 mais a linha 2. Então, somando esses dois caras vai dar 0. Essa é a ideia. Mas a regra é a mesma, né? Multiplica essa linha por menos esse cara aqui. Então, isso vai dar... Repito as duas primeiras linhas, então vai ficar 1, menos 1, 1 e 1, 0, 1, menos 1 e 2, e a terceira linha somo a segunda com a terceira. Então, 0 mais 0 deu 0, aí 1 mais menos 1 deu 0, que era o objetivo. Então aqui 1 somado com menos 1, eu queria que zerasse aqui, né? Somando deu 0, ok, deu certo. Menos 1 somado com 1 também deu 0, mas isso aqui é uma consequência. Esse aqui eu não escolhi dar 0 não, eu quero zerar esse elemento aqui, né? E como consequência apareceu esse aqui. É interessante a gente já ir percebendo essas coisas, porque o que acontece é o seguinte: o que a gente consegue fazer? A gente consegue zerar abaixo do pivô, né? Aí, aqui ó, eu zerei abaixo do pivô, aqui apareceu um outro pivô, mas poderia ter aparecido um 0, tá? A gente não tem controle do que acontece para cá, mas a gente consegue controlar o lado esquerdo, a gente consegue zerar. Eu consigo fazer um 0 na linha 2 e consigo gerar 2 zeros na linha 3. Aconteceu que apareceu um 0 a mais na linha 3. Mas o fato é que pelo menos 2 zeros eu consigo colocar na linha 2, na linha 3. Então, eu consigo colocar um 0 na linha 2 e consigo colocar 2 zeros na linha 3. Eu consegui dessa vez 3 zeros, mas isso não é a regra, né? O que eu consigo aqui é colocar 2 zeros. Pelo menos isso eu consigo fazer com escalonamento. Então esse fato é importante na demonstração do último teorema aí de hoje, se der tempo de chegar lá. Bom, continuando aqui, 2 somado com menos 1 vai dar 1. Ok. Bom, aí, se a gente voltasse para o sistema, aqui eu estou com a matriz aumentada no sistema. Então o sistema correspondente é esse sistema aqui, ó, x menos y mais z é igual a 1, manteve a primeira equação, y menos z é igual a 2, e aí na terceira linha, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar os coeficientes aqui, só para, não precisa, mas vamos explicitar isso, ó, 1 vezes x mais menos 1 vezes y mais 1 vezes z é igual a 1. Equação 2, 0x, por isso que eu escrevi direto aqui y, né? Mas se eu for colocar os coeficientes, vai ficar 1y, 0x, mais 1y, mais menos 1z é igual a 2. E terceira equação, que é a mais importante aqui no caso, é 0x mais 0y mais 0z é igual a 1. Então, vamos destacar essa equação. Ó, 0x mais 0y mais 0z é igual a 1. Esse é o problema, né? A gente tem desse lado esquerdo, 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z, isso aqui vai dar 0, né? Então desse lado vai dar 0. Não interessa o valor de x, y, z. Então vamos pensar assim, ó, suponha que essa equação suponha que o sistema tem uma solução, né? Quem é essa solução? A solução é x, y, z igual a ABC. Então a solução é o ABC. Joga a solução ali. Então vai ficar assim, ó,
0 vezes A mais 0 vezes B mais 0 vezes C. A diferença que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou supondo que a ABC é uma solução, né? Supõe que você tem uma solução e vamos chegar no absurdo. Se tiver uma solução, então tem 3 números que eu posso fazer conta. Inicialmente, aqui a equação só tem x, y, z são incógnitas, né? Elas estão ali, elas não precisam existir a princípio. Quando eu falo assim, esse cara é uma solução, então nós estamos falando que, nós estamos supondo que existem esses 3 números aí. Então a gente faz a conta com eles. Então quando eu jogo aqui, teria que dar 0 desse lado e desse lado é 1. Tá? Já que esses números existem, se existem eu faço a conta e a conta dá 0. E do outro lado dá 1. Quer dizer, é diferente, né? Então não é uma solução. Nenhum número satisfaz essa última equação. Pode até satisfazer as outras duas, mas nenhum satisfaz essa última equação. Bom, a conclusão é a seguinte: esse sistema não tem solução. Tá? Esse sistema não tem solução. Só que o conjunto de solução desse sistema é o conjunto de solução desse sistema. Ou melhor, o conjunto de solução desse sistema e o conjunto de solução desse sistema são o mesmo, são iguais. Vamos colocar assim, são iguais. Não vamos nem dizer os dois conjuntos são o mesmo. O conjunto de solução desse sistema e o conjunto de solução desse sistema são iguais. Os dois conjuntos são iguais. Bom, então se o conjunto de solução aqui, se esse sistema não tem solução, o conjunto de solução aqui é vazio. Então o conjunto de solução aqui é vazio. Tá? Então essa é a ideia. Então o escalonamento, que é operações elementares sobre linhas, ele me permite concluir, me permite encontrar a solução do sistema e também me permite concluir que o sistema não tem solução. Né? Então a gente pode fazer essas duas coisas. Tá tranquilo aí? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só perguntar. Eu acho que esse aí tá tranquilo, né? Bom, agora a gente vai passar para o outro exemplo, que é o 343. Bom, esse exemplo 343, ele é um exemplo que eu estou tentando calcular a inversa da matriz, né? E no caso, a gente não consegue calcular a inversa da matriz. Eu vou utilizar o método que eu já ensinei, como é que faz para calcular. Então, a matriz é 1, 2 e 6, 1, 2 e 6, 0, 1 e 5, e 2, 3, 7. 2, 3, 7. E do lado direito eu vou colocar a identidade. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
Bom, o método para calcular a inversa é o seguinte: a gente vai escrever a matriz, escrever a identidade do lado e escalonar até encontrar a identidade. Então, a ideia é que eu chegue na identidade aqui. E aqui a gente vai chegar na inversa da matriz. Então, eu vou escrever assim: você tem um esquema que é o seguinte: matriz A, identidade, e aí você vai escalonar, e aqui você vai encontrar a identidade, e aqui você vai encontrar a inversa de A. Isso é quando a matriz é inversível, né? Se a matriz for inversível, esse escalonamento chega na identidade e a identidade chega na inversa. Qual teorema é o último teorema que prova isso aí? 363. Então, isso aqui é o teorema 363, que diz que o mesmo processo que leva A na identidade, leva a identidade na inversa de A. Tá? Isso quando a matriz é inversível. Mas esse teorema diz um pouquinho algo mais. Ele diz o seguinte: se a matriz é inversível, se somente se. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte: se A é inversível, então eu vou escrever assim, ó, A é inversível, então isso aqui chega na inversa. Esse processo leva à inversa. Se A é inversível, esse processo leva na inversa. E se esse processo leva na inversa, na identidade, então A é inversível. Vou pensar um pouco aqui, porque é um pouco mais complicado que isso. Porque quando a matriz é inversível, ok, né? Se ela é inversível, isso funciona. Se ela não é inversível, que eu quero justificar é por que essa conta dando errado, não chegando à identidade, é suficiente para eu concluir que ela não é inversível. Bom, esse teorema diz que a matriz é equivalente à matriz identidade, A é equivalente à identidade, equivale a dizer que A é inversível. Aqui a gente vai escalonar e não vamos chegar na identidade. O probleminha que a gente tem aí é que não chegar na identidade ainda não prova que ela não é equivalente à identidade. Pensar por quê? Vou fazer o seguinte: vou fazer as contas e vou pensando aí como é que eu justifico que isso garante que ela não é inversível. Equivalente à identidade é A inversível. Ela é inversível se somente se é equivalente à identidade. O problema que a gente tem aqui é que essa conta
O que dá para concluir imediato é que ela não é inversível. Então não passa por aqui. O que dá para concluir aqui é que ela não é inversível, porque ela é equivalente a uma matriz que tem uma linha de zeros. Bom, então vamos lá. Vamos fazer as contas aqui. Então eu vou escalonar normalmente. Então eu tenho aqui um pivô e eu vou zerar abaixo. Aqui já tem um zero, então eu não tenho trabalho para zerar esse cara. Mas aqui já tem um número diferente de zero. Então vamos fazer linha 2 somado com menos esse elemento que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, vezes a linha 1. Normalmente eu faço duas operações aqui na primeira etapa, né? Então eu zero esse cara e zero esse. Então eu vou repetir 1, 2, 6, 1, 0, 0. Repito a linha 2 também. E faço a operação menos 2 vezes 1 menos 2, com 2, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4 com 3, menos 1. Menos 2 vezes 6, menos 12, com 7, menos 5. Menos 2, menos 2. Quer dizer, ficou menos 2 com 0, menos 2. 0, 0, 0. 0 com 1, 1. Ok. Bom, agora eu tenho um pivô aqui e eu quero zerar aqui. Então a operação é linha 3 mais linha 2. Um, 2, meia. Então só repetir a primeira linha, repetir a segunda linha. Somo 1 somado com menos 1 deu 0, era o objetivo. 5 somado com menos 5 deu 0, não era o objetivo, mas foi. Aqui vai dar menos 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Ok. Bom, aí o problema é o seguinte, a gente chegou numa linha de zeros, né? Então a gente chegou numa linha de zeros e isso é suficiente para concluir que a gente não consegue chegar na identidade. Ou melhor, isso é o suficiente para concluir que A não é inversível. Agora, por quê? Vamos pensar um pouquinho. Ok. Deixa eu ver se os resultados anteriores já levam a isso, né? Bom, o fato é o seguinte, essa matriz aqui eu vou chamar de B. Então ali eu tenho a matriz A, para eu conseguir fazer as contas. 1, 2, meia, 0, 1 e 5, 2, 3 e 7, essa é a matriz A. E eu vou chamar de B essa matriz aqui, ó. 1, 2, meia, 0, 1 e 5, 0, 0, 0. O que a gente tem aqui, obviamente, é que B não é inversível. Então, B não é inversível ou invertível. Isso é um fato. Porque B tem uma linha de zeros, né? Se B tem uma linha de zeros, ela não é inversível. Eu discuti isso num exemplo aí logo no começo, para definir matriz inversível. Então não vou discutir de novo, não. Então, B não é inversível. Ok, isso não tem problema.
Outro fato que a gente tem aqui é que B é equivalente a A. Então, também está ok. Por quê? Porque eu comecei com a matriz A e fui fazendo operações elementares sobre as linhas de A e cheguei em B. Então, essas duas matrizes são equivalentes. Então, A é equivalente a uma matriz não inversível. Tá? É isso que a gente tem. Por que isso é suficiente para concluir que A não é inversível? Vamos tentar lembrar os resultados aí e ver se a gente conclui isso. Quer dizer, na hora de você resolver as questões, o que você vai fazer? Eu tinha pensado em fazer esse exemplo e chegar até aqui. Fiz as contas, deu uma linha de zeros, então a matriz não é inversível. Só vamos trabalhar esse detalhe aí. Por que isso é verdade? Tá. Isso é uma parte do conteúdo que a gente não viu. É essa confusão que está na minha cabeça aqui. Porque eu me adiantei, eu coloquei questões para calcular a inversa antes de demonstrar o método. Então, na demonstração do método é que a gente vai concluir isso, que é essa sequência de teoremas que a gente vai fazer hoje. Mas eu vou adiantar um pouco a ideia aqui. É o seguinte, ó, como é que você obtém a matriz B? A matriz B, ela foi construída a partir da matriz A. A gente fez uma operação, duas operações elementares. Ó. Então, teve uma operação elementar e outra operação elementar. Nós vamos ver que a operação elementar pode ser feita com multiplicação de matrizes. Então, você tem isso. Então, B é o produto... E você consegue inverter isso aqui e fica assim, ó. A, que foi isso, nós obtivemos B a partir de A, mas eu quero obter A a partir de B. Multiplica pelas inversas aqui, então fica B vezes E2 a menos 1, vezes E1 a menos 1. Então você fica com essa igualdade aqui, ok? Aí você tem A em função de B. Então, A é um produto de uma matriz invertível por B. Então, A é igual a uma matriz invertível vezes B. E B não é invertível. Então, se uma das matrizes não é invertível, o produto também não é invertível. Ok. Só que aí tem uma outra falha. Essa é justamente uma das questões que está lá no final do texto. Se uma das matrizes não é inversível, o problema é quando as duas são inversíveis, né? Se tem duas matrizes inversíveis, o produto vai ser inversível. Isso a gente provou. Agora, quando uma das matrizes não é inversível, o produto não é inversível. Tem um probleminha aí para demonstrar isso. Tá? Na hora de demonstrar isso, a gente precisa de um outro resultado. É essa parte que está faltando fechar ali no final. Para demonstrar esse resultado, a gente precisa de um outro. Se AB é a identidade, então BA também é a identidade. Isso aqui que eu preciso demonstrar para poder chegar a essa conclusão. Ok, então a gente não vai resolver isso agora. Até o final do semestre, acho que não vai dar para resolver esse probleminha aí. Eu vou passar por cima dessa vez, mais uma vez, dessa questão. Até que está demonstrado aí no final, mas eu quero dar uma ajeitada nesse texto aí antes de poder passar para vocês. Tá ok, então vamos para frente. Tá tudo bem aí? Alguma pergunta?
Se tiver pergunta, pode fazer aí.